Olá, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Eu tenho certeza que todos, se não todos, a maioria de vocês já sabe que a Rússia, logo após ter atacado a Ucrânia, lá no início da guerra, 2 anos atrás, foi banida do sistema SWIFT, que é um sistema que permite o envio de valores através de um sistema de pagamentos internacional, que é o que nós todos estamos utilizando no dia a dia, inclusive aqui no Brasil. Quando você deposita algum valor, você está dentro já desse sistema SWIFT, porque hoje tudo é online, né? Você consegue hoje remeter dinheiro para o estrangeiro, eles mandam para cá e tudo automaticamente e instantaneamente, né? E aí, quando a Rússia ataca a Ucrânia, eles acabaram sendo sancionados, ou seja, foram excluídos do sistema SWIFT e logo na sequência eles criaram o próprio sistema deles, né? Acho que já tinham algo até preparado prevendo uma sanção desse tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque um cerco está sendo fechado em um outro sentido agora em cima da Rússia e em cima da China também. O Senado dos Estados Unidos liberou bilhões à Ucrânia e fechou um cerco ao TikTok na mesma votação. Parlamentares votaram diversas medidas no mesmo pacote, incluindo ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan, além do caso da proibição do TikTok, que, vocês sabem, foi acusado pelo Trump, né, de que servia como um meio de espionagem lá dos cidadãos. Inclusive o Trump proibiu os funcionários de primeiro escalão do governo de utilizarem smartphones com o TikTok instalado, né? Tinha até sanções caso desobedecesse. Enfim. O que mais tem acontecido? Nós temos visto que a China está comprando mais ouro do que todos os países do mundo. Isso eu já falei para vocês. O que está fazendo o ouro escalar? A China era o maior credor dos Estados Unidos. Eles tinham 1 trilhão e 300, 400 bilhões, alguma coisa assim, em títulos do Tesouro norte-americano. Eles têm se desfeito desses títulos, né? Inclusive, uma delegação foi enviada dos Estados Unidos à China para pedir que eles parassem de se desfazer desses títulos, né? Por que eles têm se desfeito desse título? Eu não posso responder por eles oficialmente, mas tudo indica que eles estão fazendo isso, e essa é a minha opinião, porque eles viram a Rússia ser sancionada e expulsa do sistema SWIFT, e não só isso, ter alguns recursos apreendidos. O ex-mandatário Trump já disse que se ficasse provado que o flagelo lá de 2020 saiu da China de uma maneira não apenas culposa, mas algo pior do que isso, a China teria de indenizar o mundo. Automaticamente, o que você presume? Que se de alguma maneira tivesse qualquer tipo de prova ou indício, ou os Estados Unidos assim decidissem através do seu presidente, daqui a pouco eles poderiam sancionar fazendo o quê? Dizendo, olha, esses títulos chineses aqui nós não vamos pagar porque nos causou um prejuízo muito maior. Pode ou não pode? É uma opinião minha, eu acho que pode. Acho que eles poderiam fazer isso. Ou seja, não pagar os títulos, não pagar os dólares de uma certa maneira. E aí talvez a China queira se livrar desses títulos o quanto mais rápido possível, e por isso que o ouro está subindo, porque eles estão vendendo os títulos e comprando o quê? Ouro. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma guerra fria, uma nova guerra fria. E aí, aqueles fundos da Rússia que foram apreendidos, né, os recursos deles agora estão correndo o risco de ser confiscados, ou seja, nunca mais ser devolvidos. Uma aliada de Putin disse que a Rússia tem uma resposta preparada caso bilhões em ativos russos sejam confiscados. Valentina, membro do Conselho de Segurança russo, ameaça prejudicar países que participarem do confisco. Ou seja, está ameaçando inclusive os países da Europa, né? Então, uma aliada de Putin alertou a Europa nessa terça que a Rússia já elaborou uma legislação para retaliar se quase 300 bilhões em ativos russos forem apreendidos pelo Ocidente e usados para ajudar a Ucrânia, porque eles estão dizendo que como a Rússia está destruindo a Ucrânia, então aquele dinheiro que foi apreendido provisoriamente seria confiscado
terminantemente e é entregue à Ucrânia. Depois que Putin enviou tropas para a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e seus aliados proibiram transações com o Banco Central e o Ministério das Finanças da Rússia, bloqueando cerca de 300 bilhões de dólares em ativos soberanos da Rússia no Ocidente. Os altos funcionários dos Estados Unidos querem confiscar os ativos para apoiar a Ucrânia, embora alguns banqueiros e funcionários europeus estejam preocupados de que a simples tomada dos ativos possa criar um precedente perigoso. Então, é ou não é prudente por parte da China se desfazer dos títulos e até mesmo tentar retirar seus ativos de locais onde o Ocidente possui influência? Eu não estou dizendo que a China está correta, que a Rússia está correta ou que eles estão errados. Eu só estou dizendo que se eu tivesse um cheque, né? Lembra do cheque? Hoje ninguém mais usa a folhinha de cheque. Os mais novos acho que nem sabem o que é isso. Mas se eu tivesse uma folhinha de cheque assinada por um cara que diz que eu causei um prejuízo para ele, que não vai me pagar, não sei o que eu ia fazer com esse cheque. Eu ia lá comprar ouro de repente, né? Sei lá, comprar qualquer coisa, passar isso aí adiante. Que é mais ou menos o que a China está fazendo, aparentemente, né? E aí, como retaliação, olha só o que a Rússia fez. Um tribunal russo ordenou a apreensão de 439 milhões do JP Morgan no país. Agora, 439 milhões nem chega perto de 300 bilhões. Né? Isso aqui dá meio bilhão. E nós estamos falando de 300 bilhões. Então, os russos tiveram apreendidos 300 bi e apreenderam agora 400 milhões. Né? Então, na semana passada, o JP Morgan tinha anunciado um processo contra o banco russo VTB em Nova York para interromper seus esforços para recuperar contas bloqueadas por sanções. Então nós vemos aí que a guerra ela está indo muito além do que meramente aquilo que nós vemos nos campos de batalha da Ucrânia, ou aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, ou as ameaças envolvendo Taiwan, toda essa questão da Coreia do Norte e outros lugares mais, né? Agora, por falar em Oriente Médio, vamos adiante, as coisas todas estão interconectadas, né? Isso aqui saiu no site Breitbart. Universidades de elite geram a nova juventude zitlerista, né? Essa palavra aqui acho que é proscrita, então vamos dizer zitlerista. O que estamos a ver nas instituições acadêmicas de elite da América é algo que o mundo ocidental não via desde a Alemanha dos anos 30. Um ódio aberto, nu, tóxico, violento, fervilhante e intransigente contra os judeus. Pior ainda, estamos a assistir a uma aceitação generalizada desse ódio. Eles mostram todos aqui com as vestes típicas da Palestina e bandeira palestina, cartazes com frases pró-Palestina, etc. Então eles fazem uma comparação aqui de universidades importantes da elite norte-americana, como o MIT, Columbia, NIU, Harvard, etc., né? Que estão tendo em seus corpos estudantis grande parte do corpo docente e currículos antijudaicos e administrações que toleram protestos de ódio antijudaicos, enviando uma mensagem clara contra os judeus, basicamente, né? Eles fazem a comparação com a Alemanha do tempo do Hitler, né? Enfim, pessoal, isso tudo são sinais, né? Sinais dos tempos. As pessoas usam óculos escuros, muitos não querem nem ser identificados. Agora, uma outra situação. Israel, né, continua na sua batalha no entorno, lá desde que foi atacada em outubro do ano passado, e dizendo aqui que já eliminou metade dos comandantes do Hezbollah no sul do Líbano, né? Porque agora o fronte passou para o norte de Israel, ou seja, no sul do Líbano. Durante uma visita, na quarta-feira, as tropas israelenses que atuam na defesa da fronteira norte do país, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que metade dos comandantes do Hezbollah no sul do Líbano foram eliminados. A outra metade está se escondendo, acrescentou Gallant. No decorrer dessa semana passada, as forças de defesa de Israel realizaram operações bem-sucedidas contra os alvos do Hezbollah no sul do Líbano, incluindo ataques aéreos, etc., etc. Enfim, a situação lá continua
escalando. Na verdade, o mundo inteiro está escalando, né, para uma guerra. Não é por acaso que os países estão comprando ouro, não é por acaso que o TikTok está sendo tendo um cerco, né, fechado contra ele nos Estados Unidos e coisas desse tipo. Tudo está conectado. E nós vamos continuar relatando esses fatos enquanto for possível. E deixando um forte abraço a todos, eu encerro o vídeo de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser.